Olá pessoal, a videoaula de hoje é da disciplina de biocombustíveis e energia. O conteúdo vai ser sobre o refino do petróleo. A gente já estudou anteriormente a extração, a introdução na verdade, né? Primeiro foi a introdução do petróleo, depois passamos para a aula de extração do petróleo e agora a gente vai falar sobre o refino. Lembrando sempre que é importantíssimo que vocês assistam a aula no horário da aula presencial para não acumular conteúdo, né? Não acumular matéria, acumular atividades, se você não se prejudicar. E também não esqueçam de me mandar selfie assistindo a aula ou acompanhar as estreias ao vivo. Também gosto de ver a foto das suas anotações, que isso me diz que você realmente está prestando atenção nessas videoaulas. Ok, sem mais delongas, vamos começar a aula. Vamos falar do refino. Antes de falar diretamente do refino, vou relembrar que no petróleo bruto estão presentes compostos que se decompõem acima de 200 graus Celsius. Esses compostos que se decompõem são os produtos que são gerados do petróleo, né? E essa decomposição ocorre através de destilação e craqueamento. Lembrando que eu falei na aula anterior sobre craqueamento. Craqueamento é quando as moléculas orgânicas do petróleo, as cadeias carbônicas estão muito grandes e aí ocorre o processo de craqueamento para dividir, né, partir essas cadeias em cadeias menores. Então vamos falar agora os tipos de hidrocarbonetos que estão presentes no petróleo ou eles são originados a partir do petróleo. Lembrando que na aula de introdução e na aula passada eu falei que o petróleo ele é basicamente composto de hidrocarbonetos. Claro que na sua composição ele tem enxofre, nitrogênio, oxigênio, mas ele é um exemplo, né, de hidrocarbonetos. Então aqui está a divisão dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, aquele que tem cadeia aberta, eles são divididos em saturados e insaturados. Os saturados são os geradores das parafinas. Os insaturados, né, geram oleofinas, diolefinas, acetilênicos, que isso gera óleo, diesel e etc. Os hidrocarbonetos de cadeia fechada, os cíclicos, produz as cicloparafinas ou naftênicos e aromático. Lembrando que esse naftênicos é o da nafta, né? Que produz o eteno, o propeno, o butandieno, o tolueno, o benzeno. Eles são feitos através da nafta. Por isso que a nafta vai ser mencionada bastante nessa aula, porque a partir dela gera esses produtos. A quantidade é muito variável, vai variar de petróleo para petróleo. Tem petróleo que vai ter mais tipo aromático de hidrocarbonetos, mais tipos de hidrocarbonetos saturados, de insaturados. Essa quantidade e os tipos podem variar, mas todos vão ter hidrocarbonetos. Falando agora da destilação, né, que é a forma mais simples de separar os constituintes do petróleo, e essa destilação, claro, que é por meio de destilação fracionada. Então, é saber que essa torre de destilação é separada por frações. Essas frações são essas bandejas que estão sendo divididas aqui. Acompanhe o mouse. E cada fração dessa vai gerar um subproduto do petróleo. Então, antes do petróleo realmente chegar à torre de destilação, como a gente viu aqui, existem os pré-processos. Então, chega o óleo bruto, né, nas refinarias. Esse óleo vai passar primeiro para um pré-aquecimento, que consiste na passagem do petróleo bruto frio, que é quando ele vem das refinarias, né, frio e no transporte, para passar por uma bateria de calor, vamos dizer assim, mas é um aquecimento, né? Vamos falar um aquecimento que é mais compreensível.
Esse aquecimento não é de uma vez e não é em altas temperaturas, até porque os compostos vão começar a se decompor. Esse petróleo, esse óleo do petróleo, ele vai ser progressivamente aquecido. E para que isso serve? Qual é o objetivo desse pré-aquecimento? É para que promova uma economia operacional. Por quê? Porque quando ele estiver fazendo a sua destilação, vai precisar de mais combustível para, vamos dizer assim, para que esse petróleo se aqueça e comece a gerar os subprodutos. Se ele já está pré-aquecido, vai gerar uma economia porque vai precisar de menos combustível para que ocorra o aquecimento. O outro processo, né, pré-processo, é a dessalgadoras. As dessalgadoras, elas têm como objetivo remover a água do petróleo e também remover dessa água os sais minerais. E esse processo acontece quando a água, né, que está presente no petróleo está emulsionada e divididas em forma de umas gotículas bem fininhas que estão divididas e envolvidas em uma película de emulsificantes, que é o próprio petróleo que tem esses emulsificantes. E sofrer, eles vão oferecer uma grande resistência para que essa água não saia. É como se eles fossem proteger a água que está no petróleo. Então, para que ocorra essa saída da água, é necessário que exista um campo elétrico de alta intensidade que promova uma desestabilização. Falar essa palavra ligeira é difícil. Dessa emulsão que está protegendo aí a água do petróleo. E quando ocorre essa carga elétrica do campo elétrico, né, vai enfraquecer essas películas que são os agentes emulsificantes, fazendo assim a remoção dessas impurezas. Pois se tiver essas impurezas no petróleo, elas podem prejudicar o funcionamento da unidade de destilação, como por exemplo corroer essas unidades de destilação. Outro pré-processo é a torre de fracionamento, ou a mais conhecida como pré-flash. Pré-flash é responsável pelo funcionamento inicial do petróleo. Ela vai promover o aquecimento e a vaporização dos produtos do petróleo, dos produtos leves e dos produtos pesados. Tipos de destilação. A atmosférica é a primeira que vamos falar, porque ela é normalmente a etapa inicial de transformação, né? Como aqui está dizendo, realizada em uma refinaria de petróleo, né? A primeira etapa, após a dessalinização, pré-aquecimento e também o pré-flash. Eu que tenho a língua presa para falar esse nome ligeiro, é difícil. Então, é um processo, né, como está dizendo aí, em que o óleo bruto é separado em diversas frações sob pressão atmosférica. A gente já falou um pouco de destilação atmosférica em análise orgânica, né? Então, fração, mais uma vez, é esses, como se fossem as bandejinhas que existem dentro da destilador, da torre de destilação. Esse tipo de destilação no petróleo tem como a finalidade separar os subprodutos do petróleo, aqui, né, como a gente está vendo, os subprodutos do petróleo, de acordo com seus respectivos pontos de ebulição. Aqui, por exemplo, o ponto de ebulição de 105 graus a 158 graus vai gerar a nafta de reforma, né, catalítica. E por aí vai. O querosene por meio de hidrotratamento. Isso
Esses são os nomes que dá a cada processo de cada subproduto do petróleo. Cada bandeja dessa, né, tem uma temperatura. Isso está bem claro aqui na figura, que cada bandejinha dessa tem uma temperatura, que nessas bandejas, cada uma tem uma temperatura, certo? Então, se a temperatura dessa bandeja é um ponto de ebulição, aí, por exemplo, aqui você pega o gasóleo leve, que é por meio de composição do combustível destilado. Então, você está aqui, né, fazendo a destilação atmosférica. Me diz, como é que o querosene, acho que foi até uma pergunta da última aula, como é que o querosene sabe que ele tem que ficar nessa quarta bandeja aqui? Por quê? Cada bandeja dessa ela vai ter uma temperatura. É como se ela tivesse um ponto, cada bandeja tivesse um ponto de ebulição diferente. Se o ponto de ebulição do hidrocarboneto for inferior à temperatura que está na bandeja, os gases vão subindo, vão borbulhando para o comecinho aqui da torre, né? A ponta da torre, e o líquido vai ficando nas bandejas. O gás vai subindo, vai borbulhando aqui, ele vai subindo, borbulhando, e o líquido vai ficando preso aqui nas bandejas de acordo com o seu ponto de ebulição. Se o ponto de ebulição for inferior à temperatura do líquido, basicamente isso, né? O gás vai subindo e de acordo com o ponto de ebulição e a temperatura da bandeja, o líquido vai ficando. À medida que os pratos estão mais próximos aqui do topo, os pratos ou a bandeja, né, estão mais próximas do topo. Então, o vizinho está batendo aqui. Deixa eu ver se ele para. Parou. Não parou. Agora temos a destilação a vácuo. Neste tipo de destilação, na torre de fracionamento, os subprodutos são submetidos a uma pressão inferior à da pressão atmosférica. Isso quer dizer que essa torre de destilação a vácuo faz com que as frações mais pesadas entrem em ebulição em temperatura mais baixa, porque como a gente viu anteriormente aqui, está tendo a temperatura, né? As temperaturas são altas para que ela entre em ponto de ebulição. Então, elas passando pela destilação a vácuo, fazendo, se tiver batendo aí, minha gente, vai batendo mesmo, porque o vizinho tá assim, hoje é véspera de São João, eu acho que ele tá botando as bandeirinhas. Aí eu não tenho como controlar, né? Os outros a arrumar a casa deles. Espero que ele não convide ninguém com Covid-19. Então, eu até me perdi. Poxa vida. Sim, lembrei. A destilação a vácuo tem esse objetivo, né, de fazer com que as frações mais pesadas entrem em ebulição em uma temperatura mais baixa, e isso vai fazer com que essas moléculas de cadeia, normalmente as moléculas mais pesadas são as moléculas de cadeia mais longa. E essas moléculas de cadeia mais longa vão, por meio da destilação a vácuo, vão ser mais difíceis de ser quebrada. Isso é um exemplo, né? A destilação a vácuo é um exemplo da formação do óleo combustível, que é o diesel, né? E do asfalto. Ela é muito essencial para esse tipo de formação. Aqui a gente tem um resumo do que a gente falou até agora. Então, temos o petróleo bruto, ele vai para a torre pré-flash, ele vai para a coluna atmosférica, ou seja, para destilação atmosférica. Também vai o resíduo, né, atmosférico, vai para a coluna de destilação a vácuo, que esses são as frações mais pesadas para transformar que essas frações mais pesadas entrem em ebulição em uma temperatura mais baixa do que seu ponto de ebulição, e aí formar esses produtos como gasóleo residual de topo, gasóleo leve, gasóleo pesado. Aqui é a coluna debutanizadora,
essa coluna, a principal função dela é estabilizar. E ela vai estabilizar a nafta. Como eu falei anteriormente, a nafta é importante porque ela gera eteno, propeno, butanieno. Então é importante que ela passe por essa coluna debutanizadora. Eita, não é ruimzinho de dizer. Por quê? Porque ela vai fazer a estabilização dessa nafta, que vai conter componentes mais voláteis e também mais leves, de baixo ponto de ebulição, como o GLP, que é o gás de cozinha, né? Então, o principal objetivo dessa coluna é estabilizar a nafta para que consiga gerar, por exemplo, é, componentes mais voláteis e leves, de baixo ponto de ebulição, como o GLP, que é o gás de cozinha, e também consiga gerar nafta estabilizada, que aí vai produzir o eteno, propeno, butanieno e tudo mais. Se a nafta não for estabilizada, se não forem retirados esses componentes, ou separados esses componentes, vai fazer com que essa nafta tenha uma alta pressão de vapor. E isso não é bom. Por quê? Senão a nafta vai ser volatilizada e aí ela não vai poder ser armazenada de forma adequada. Ela não sendo armazenada de forma adequada, ela não vai gerar os produtos que é indispensável, que são, né, indispensáveis para a produção dos subprodutos do petróleo. Então é muito importante ter essa coluna debutanizadora. O que iremos falar é da desasfaltação a propano. Essa é uma maneira também de fazer destilação, né? Vem a destilação atmosférica, como a gente está vendo aqui, a destilação a vácuo, e depois disso vem a desasfaltação a propano. Essa etapa faz parte dos processos primários do refino do óleo cru e tem como objetivo a extração e recuperação de frações oleosas que podem ser utilizadas na produção dos compostos mais nobres. Como assim? É uma forma de reaproveitar, ou seja, essa é uma etapa que é uma forma de reaproveitar, né, e de reaproveitar ao máximo, de aproveitar e reaproveitar ao máximo todas as frações do petróleo. Então, nada no petróleo se perde. Nesse caso aí é usado o solvente propano para que separe a fração mais leve, para que separe as frações leves das mais pesadas. Isso gerando produtos mais nobres, ou seja, é um produto que, por exemplo, seria a gasolina, né? Ou vamos dizer que a partir dessa desasfaltação, a propano, a partir de colocar o solvente propano, pode ser que separe produtos como o asfalto, que economicamente é mais barato, de um hidrocarboneto, de uma fração mais leve, que seria, por exemplo, a gasolina, que seria um produto mais nobre e mais caro. Então, esse é o objetivo. Outro processo é a desaromatização afurfural. Esse processo eu não consegui achar uma imagem de boa qualidade para colocar aqui no slide, mas é mais uma etapa. E ela é tipicamente realizada no processo de produção de lubrificantes. Nesse caso, o furfural é o furfural aqui, né? Como vocês estão vendo a molécula dele. É utilizado como solvente porque os lubrificantes são utilizados em condições variáveis de temperatura. Quem já fez aí Senai ou quem já fez aí algum curso técnico como Senai ou conhecimento, né, de vida, sabe que cada lubrificante é para cada parte de uma máquina e cada lubrificante tem um objetivo, né?
Então, nenhum lubrificante é igual ao outro. Então, existem vários tipos de lubrificante e esse processo é para justamente fazer essa produção de tipos de lubrificantes diferentes. Ele tem um objetivo, né? Tem como seu objetivo o aumento de índice da viscosidade dos óleos lubrificantes, porque quanto maior for esse valor, menor será a variação de temperatura do lubrificante. Então, isso é um processo bem importante para quem aí mexe, né, com esse processo de lubrificação, entende que a temperatura influencia muito no desenvolvimento da lubrificação. Lembrando que o furfural ele é um composto orgânico, né, utilizado para esse fim, né, ser solvente aí nesse processo, porque ele tem um ponto de ebulição alto, então é difícil, né, fazer ele sofrer essa mudança. Então é difícil fazer ele sofrer alguma mudança no sentido de ponto de ebulição. E ele pode ser solúvel em etanol e em éter etílico, por isso que ele é mais para a fração do petróleo que vai gerar esses lubrificantes. Outra etapa é a desparafinação do MIBIC. MIBIC é essa molécula aqui, metil-isobutilcetona. Esse processo é utilizado para a obtenção de lubrificantes, como aqui está dizendo, usando o MIBIC como solvente para extrações de parafina de carga. Entendeu? Resumindo, né? Esse processo é para extrair parafina desses lubrificantes. Por quê? Porque se tivesse esses componentes, né, nos lubrificantes, acarretariam dificuldades no escoamento do óleo lubrificante. Vamos pensar que você mora num lugar bem frio. Você lubrificou algumas peças do seu carro e você está lá confiante que seu carro está zero bala. Aí você mora num lugar frio. Quando cai a temperatura, esse óleo ele vai sofrer dificuldade no escoamento e pode fazer com que alguma parte do seu carro, né, pare de funcionar. Consequentemente, seu carro vai quebrar. Então, isso é provocado se esse lubrificante não sofrer essa extração da parafina. Então, esse é mais um processo. Existe outro processo que é bem parecido, que é a desolificação do MIBIC, que é idêntico ao anterior, né? Mas aí ela é realizada em condições mais severas para que os produtos separados sejam ambos utilizados comercialmente. Antes você tira a parafina e coloca lá, usa o óleo lubrificante, tira a parafina dele e beleza. Nesse processo aqui, ele vai pegar a parafina e gerar dois produtos. Para que, como eu já disse, vou repetir, tudo no petróleo vai ser reutilizado, utilizado. Vão sempre achar algo para ser utilizado do petróleo. Tudo no petróleo é utilizado e reutilizado. Então vai gerar esses dois produtos, que é a parafina mole e a parafina dura. A parafina mole, ela é utilizada para óleos de vaselina, produto farmacêutico, etc. A dura é para vela, produto de depilação. Então, assim, tudo é aproveitado. E tem a extração dos aromáticos, que esse é o último que vamos falar nessa aula, que aí ele procura extrair compostos aromáticos por meio de solvente. Desses são compostos aromáticos leves, como benzeno, tolueno, xileno, que possui um alto valor no mercado, né? Quem já tentou comprar um benzeno? Quem já viu algum licitação para comprar alguns materiais como tolueno, benzeno, por exemplo, sabe que eles são
caro pra caramba. Então, essa parte de extração dos aromáticos é justamente para aproveitar esses produtos que é considerado nobre pelo seu valor econômico, né? E nessa extração são usados esses três solventes, o TEG, o NMP e o MEG, né? O interessante é que após a destilação dos aromáticos, a remoção dos solventes aromáticos já são vendidos, eles já vão ser diretamente vendidos, vão para comercialização, benzeno, tolueno, como eu já falei, e os não aromáticos, que não têm um poder econômico viável para ser comercializado sozinho, eles vão para outros produtos, como por exemplo a gasolina. Por isso a gasolina tem tantos compostos não aromáticos, certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Se tiver qualquer dúvida, é só me procurar. Esse conteúdo é bem técnico, essa aula foi bem técnica, né? Bem técnica mesmo, mas é a forma que existe para explicar esses processos de refinamento do petróleo.